Meu nome é Elisa Ferreira Santos, tenho 29 anos, e na manhã em que achei que finalmente tinha conseguido estabilidade na vida, descobri que minha irmã mais nova estava planejando me destruir. Não estou falando de uma briga comum entre irmãs, daquelas discussões por causa de roupa emprestada ou fofoca de família. Estou falando de uma traição calculada, fria, que envolvia documentos falsificados, mentiras elaboradas e um plano para me tirar tudo o que eu havia conquistado com anos de trabalho duro. Naquela terça-feira de março, enquanto o sol de Belo Horizonte entrava pela janela do meu pequeno apartamento no bairro Savassi, eu estava longe de imaginar que em poucas horas minha vida inteira iria desmoronar. Bem-vinda à minha história. Se você já teve sua confiança quebrada por alguém da própria família, alguém que jurou sempre estar do seu lado, fique até o final, porque essa história vai te mostrar que, às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais nos machucam. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Acordei naquela terça-feira com aquela sensação boa de quem finalmente estava vendo os frutos de muito sacrifício. Tinha acabado de receber a confirmação de que minha pequena empresa de consultoria em recursos humanos havia fechado o maior contrato da história. 3 anos de trabalho incansável, noites sem dormir, finais de semana dedicados a montar propostas, tudo isso finalmente estava dando resultado. A empresa cliente era uma rede de farmácias com mais de 50 lojas espalhadas por Minas Gerais, e o contrato valia R$ 240 mil anuais. Para quem tinha começado sozinha, trabalhando da mesa da cozinha, aquilo era mais do que dinheiro. Era a prova de que eu tinha capacidade, de que eu tinha feito a escolha certa ao largar meu emprego estável em uma multinacional para abrir meu próprio negócio. Fiz meu café da manhã ouvindo uma playlist animada, escolhi uma roupa que me deixava confiante, um conjunto azul marinho que tinha comprado especialmente para reuniões importantes, e saí de casa com aquele sorriso de quem sabe que está no caminho certo. Meu escritório ficava a apenas 15 minutos de carro do apartamento, um espaço comercial pequeno, mas bem localizado na Rua da Bahia, que eu dividia com minha sócia e melhor amiga desde a faculdade, Juliana Macedo. A Juju, como todo mundo chamava, era a parte criativa da nossa sociedade. Cuidava de toda a comunicação e marketing, enquanto eu ficava responsável pela parte técnica, pela gestão de projetos e relacionamento com clientes. Éramos uma dupla que funcionava perfeitamente, cada uma complementando as habilidades da outra. Quando cheguei ao escritório às 8h30 da manhã, Juliana já estava lá, sentada na frente do computador dela, com uma expressão estranha no rosto. Não era exatamente preocupação, mas também não era a alegria que eu esperava ver no dia seguinte ao maior fechamento de contrato da nossa empresa. Ela olhou para mim e hesitou antes de falar, como quem está tentando encontrar as palavras certas para dar uma notícia ruim. Elisa, precisamos conversar, ela disse. E aquele tom de voz já me fez gelar por dentro. Senta aqui, por favor. Meu coração acelerou. Tinha acontecido alguma coisa com o contrato? O cliente tinha desistido? Algum problema com documentação? Sentei na cadeira ao lado dela e vi que sua tela estava aberta em uma página do portal de notícias do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Juliana respirou fundo antes de começar. Você conhece alguém chamado Roberto Henrique Almeida? Franzi a testa. Não, nunca ouvi esse nome. Por quê? Ela girou a tela para mim. Porque esse homem entrou com um processo contra você ontem à tarde. Um processo trabalhista alegando que você o demitiu sem justa causa da sua antiga empresa, e ele está pedindo uma indenização de R$ 180 mil por danos morais, assédio moral e perseguição no ambiente de trabalho. Meu estômago revirou. Eu trabalhei na Conexão Estratégica, uma empresa de consultoria multinacional, durante 4 anos antes de abrir meu próprio negócio. Saí de lá há exatamente 2 anos, em bons termos. Inclusive tinha carta de referência assinada pelo próprio diretor regional. Nunca fui chefe de ninguém lá. Eu era consultora sênior. Não tinha equipe subordinada a mim. Como assim alguém está me processando por demissão se eu nem tinha poder de demitir pessoas? Juliana, isso não faz o menor sentido.
Eu falei, sentindo a voz tremer. Eu sei, ela respondeu. Mas tem mais. Ela clicou em outro documento anexado ao processo. Segundo a petição inicial, esse Roberto trabalhou diretamente sob sua supervisão entre janeiro de 2022 e março de 2023, e alega que você criou um ambiente de trabalho hostil, fazia comentários depreciativos sobre o trabalho dele na frente de outros colegas, o sobrecarregava com tarefas impossíveis e, eventualmente, orquestrou a demissão dele como retaliação por ele ter recusado fazer horas extras não remuneradas. Peguei meu celular com as mãos tremendo e liguei para Laura Cristina Medeiros, minha advogada e amiga desde os tempos da Faculdade de Administração na Universidade Federal de Minas Gerais, onde fazíamos matérias eletivas juntas. Laura tinha se formado em Direito e agora tinha um escritório próprio especializado em Direito Empresarial e Trabalhista. Ela atendeu no terceiro toque. Elisa, bom dia. Estava justamente indo te ligar. Laura, você já sabe desse processo? Acabei de ver agora com a Juliana. Isso é um absurdo completo. Eu nunca nem conheci esse homem. Eu sei, ela disse. E o tom dela era de quem estava genuinamente preocupada. Recebi a notificação ontem no final da tarde porque estou listada como sua representante legal nos registros da sua empresa. Já comecei a investigar. Elisa, tem uma coisa muito estranha nessa história toda. O quê? As provas que ele apresentou. Tem e-mails supostamente enviados por você com teor agressivo, tem prints de conversas de WhatsApp, tem até uma gravação de áudio onde uma voz feminina que ele alega ser sua está fazendo ameaças veladas. Meu sangue gelou. Laura, eu nunca enviei e-mail nenhum para esse homem porque eu nem sei quem ele é. Como ele pode ter e-mails meus? Pois é, ela respondeu, e a voz dela ficou ainda mais séria. Por isso eu pedi para um perito forense dar uma olhada preliminar nos arquivos digitais que estão anexados ao processo. Elisa, esses documentos foram manipulados. Alguém criou contas de e-mail falsas usando variações do seu nome, adulterou datas em capturas de tela e muito provavelmente usou inteligência artificial para criar aquela gravação de áudio. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Alguém tinha montado uma fraude elaborada para me incriminar em algo que eu nunca fiz, envolvendo uma pessoa que eu nem conhecia, relacionado a uma empresa onde eu nem tinha o cargo que estavam alegando. Mas quem faria uma coisa dessas? E por quê? Laura continuou falando. O processo foi protocolado por um escritório pequeno aqui de Belo Horizonte, Almeida e Costa Advogados Associados. E quando eu liguei para lá pedindo mais informações, o advogado responsável foi extremamente evasivo. Disse que tinha todas as provas necessárias e que o caso era sólido. Elisa, eu preciso que você pense bem. Alguém tem algum motivo para querer te prejudicar profissionalmente nesse momento? Algum concorrente? Algum ex-funcionário? Alguém que você tenha rejeitado para uma vaga? Balancei a cabeça mesmo sabendo que ela não podia me ver pelo telefone. Não, Laura. Minha empresa é pequena, só eu e a Juliana. A gente nem tem concorrência direta porque nosso trabalho é muito específico. E eu sempre tive bom relacionamento com todo mundo. Nunca fiz inimigos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então precisa ser alguém da sua vida pessoal. Alguém que conhece sua história profissional o suficiente para saber onde você trabalhou, quando trabalhou, e tem acesso a informações suas para poder criar documentos falsos convincentes. Pensa bem, Elisa. Quem se beneficiaria com você sendo processada justamente agora? Foi quando a ficha caiu. Só uma pessoa na minha vida tinha todos esses detalhes sobre minha carreira profissional. Tinha acesso às minhas redes sociais onde eu postava sobre o escritório, sabia sobre o grande contrato que eu tinha acabado de fechar e, principalmente, só uma pessoa teria motivo para querer me ver fracassar exatamente nesse momento. Minha irmã mais nova, Beatriz Ferreira Santos, 26 anos, recém-formada em publicidade, desempregada há 8 meses e morando com nossos pais em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Laura, preciso te ligar de volta, eu disse, desligando antes mesmo de ouvir a resposta. Olhei para Juliana
que tinha acompanhado toda a conversa com uma expressão cada vez mais chocada. Você acha mesmo que a Bia faria uma coisa dessas? Ela perguntou, usando o apelido carinhoso que todo mundo usava para minha irmã. Ela não acreditava. Ninguém acreditaria. Beatriz sempre foi a caçula querida da família, a menina doce e carismática que todos adoravam, a filha que meus pais defendiam de tudo e de todos, a irmãzinha que eu mesma tinha ajudado a pagar a faculdade particular quando ela não conseguiu passar na federal. Mas eu conhecia um lado da Beatriz que poucos conheciam. Conhecia a inveja mal disfarçada quando eu conquistava alguma coisa. Conhecia os comentários ácidos sobre minhas escolhas. Conhecia a competição silenciosa que ela sempre manteve comigo desde que éramos crianças. E, principalmente, eu sabia que 3 meses atrás, quando ela me pediu para entrar como sócia na minha empresa, e eu recusei porque ela não tinha experiência nem qualificação na área de recursos humanos, ela tinha ficado furiosa. Peguei meu carro e dirigi até a casa dos meus pais em Contagem, um bairro de classe média com casas simples, mas bem cuidadas, onde tinha crescido junto com Beatriz. Meu pai, Osvaldo Ferreira, era aposentado da Fiat após 35 anos trabalhando na linha de produção. E minha mãe, Conceição Santos Ferreira, tinha sido professora de escola pública a vida inteira, até se aposentar há 3 anos. Eram pessoas honestas, trabalhadoras, que sempre nos deram o melhor que podiam dentro das limitações financeiras que tinham. Cheguei lá por volta das 10 horas da manhã. O portão estava aberto e o carro velho do meu pai estava na garagem, então sabia que tinha alguém em casa. Toquei a campainha e foi minha mãe quem atendeu, com aquele sorriso caloroso de sempre. Elisa, minha filha, que surpresa boa. Entre, acabei de fazer café fresco. Entrei, mas não sentei. Fiquei de pé na sala mesmo. Cadê a Bia, mãe? Ela está no quarto dela, mexendo no computador. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Preciso falar com ela agora. O tom da minha voz deve ter deixado claro que não era uma visita social porque minha mãe franziu a testa, preocupada. Está tudo bem, filha? Beatriz apareceu na porta do corredor, usando um pijama mesmo sendo quase meio-dia, o cabelo preso num coque bagunçado, e quando ela me viu ali parada no meio da sala, percebi algo no olhar dela. Não era surpresa. Era algo mais próximo de expectativa, como se ela estivesse esperando exatamente por aquela visita. Bia, precisamos conversar, eu disse, tentando manter a voz calma apesar da raiva que estava fervendo por dentro. Agora. Minha mãe olhou de mim para Beatriz, claramente confusa. Do que se trata isso? Beatriz deu de ombros com uma naturalidade impressionante. Não sei, mana. Do que você quer falar? Você conhece alguém chamado Roberto Henrique Almeida? Perguntei, observando cada microexpressão no rosto dela. Ela piscou, pensou por 2 segundos e balançou a cabeça. Não, nunca ouvi esse nome. Por quê? Porque esse homem me processou ontem pedindo R$ 180 mil por danos morais, alegando coisas que nunca aconteceram, usando provas falsificadas. E eu tenho certeza absoluta que você está por trás disso. O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. Minha mãe levou a mão à boca, chocada. Meu pai, que tinha aparecido da cozinha ao ouvir vozes alteradas, ficou parado na porta sem entender nada. Beatriz, por outro lado, cruzou os braços e me encarou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Você está me acusando de quê exatamente? De ter inventado um processo falso contra você? Pelo amor de Deus, Elisa. Você está parecendo paranoica. Não estou parecendo nada, eu respondi, dando um passo na direção dela. Você é a única pessoa que sabia todos os detalhes da minha carreira, que tinha acesso às minhas informações. E, principalmente, você é a única pessoa que tinha motivo para querer me ferrar justamente agora, logo depois que fechei o maior contrato da minha empresa. Beatriz riu, mas foi uma risada sem humor nenhum, cheia de amargura. Ah, então é isso. Você acha que eu tenho inveja do seu sucesso, é isso? Que eu fico aqui tramando formas de te destruir porque você é tão bem-sucedida e eu sou só uma coitada desempregada morando com os pais?
Você sempre foi assim, Elisa. Sempre se achando melhor que todo mundo. Sempre olhando de cima para baixo. Isso não é verdade e você sabe disso, eu disse, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair. Eu sempre te apoiei, sempre te ajudei. Paguei metade da sua faculdade quando mamãe e papai não tinham condições. Te indiquei para 3 entrevistas de emprego diferentes no ano passado. Te ofereci trabalho freelancer na minha empresa várias vezes. Beatriz soltou um suspiro exagerado. Me ofereceu trabalho freelancer pagando mixaria, porque sociedade, que era o que eu realmente queria, você negou. Disse que eu não tinha qualificação suficiente, lembra? Como se qualificação fosse mais importante que sangue, que família. Meu pai finalmente interveio, com aquela voz grave e séria que ele usava quando estava realmente preocupado. Beatriz, sua irmã está te acusando de algo muito grave. Se você sabe de alguma coisa, precisa falar agora. Ela virou para ele com os olhos marejados, fazendo aquela cara de vítima incompreendida que ela dominava desde pequena. Pai, eu não fiz nada. Juro por Deus. A Elisa está estressada porque recebeu um processo e precisa de um culpado. Então decidiu que sou eu. Mas eu não conheço nenhum Roberto. Não sei de processo nenhum. E, francamente, estou muito magoada que minha própria irmã venha aqui me acusar sem prova nenhuma. Minha mãe se aproximou e segurou meu braço com delicadeza. Filha, talvez você esteja mesmo um pouco estressada demais. Não é possível que sua irmã faria uma maldade dessas. Vocês duas sempre foram tão unidas. Balancei a cabeça, enxugando uma lágrima teimosa que tinha escapado. Vocês não estão entendendo. Alguém falsificou e-mails, criou provas falsas, montou um esquema inteiro para me incriminar em algo que nunca fiz. Isso não é obra de um estranho. É alguém que me conhece, que tem informações pessoais minhas. Beatriz deu um passo na minha direção e agora sua voz estava embargada. Então vai lá, Elisa. Me processa você também. Chama a polícia. Invade meu quarto, meu computador, meu celular. Porque você não vai encontrar nada. Nada. E quando você perceber que estava errada, que acusou sua própria irmã de algo tão horrível sem nenhuma prova, espero que você consiga dormir à noite com isso na consciência. Ela passou por mim, pegou a bolsa que estava no sofá e saiu de casa batendo a porta. Meus pais ficaram me olhando com uma mistura de decepção e preocupação que doeu mais do que qualquer coisa que Beatriz poderia ter dito. Saí dali sem conseguir explicar direito o que estava sentindo. Uma mistura de raiva, frustração e uma pontinha de dúvida. E se eu estivesse errada? E se Beatriz realmente não tinha nada a ver com isso? Voltei para o escritório com a cabeça explodindo. Juliana tinha saído para uma reunião com um cliente, então aproveitei para revisar cada detalhe do processo que Laura tinha me enviado por e-mail. Os documentos falsificados eram convincentes, muito bem feitos. Os e-mails pareciam ter sido enviados do meu endereço profissional da época em que trabalhei na conexão estratégica, embora com pequenas variações que um olhar desatento não perceberia, como um ponto a mais no domínio ou uma letra trocada. As capturas de tela de conversas de WhatsApp mostravam um número que supostamente era meu, mas quando conferi, percebi que o último dígito era diferente. A gravação de áudio era o mais perturbador. Era uma voz feminina, sim, com tom agressivo, dizendo coisas horríveis para alguém sobre desempenho no trabalho e ameaçando consequências. A voz era parecida com a minha, mas ao mesmo tempo tinha algo artificial, como se tivesse sido processada por algum programa de computador. Laura ligou no meio da tarde. Elisa, consegui uma informação importante. Fui pessoalmente ao escritório Almeida e Costa Advogados e conversei com o Dr. Renato Almeida, o advogado responsável pelo caso. Ele é jovem, deve ter uns 30 anos, escritório recém-aberto, claramente pegando qualquer caso que aparecer para pagar as contas. Expliquei para ele que as provas eram fraudulentas e que isso poderia se voltar contra ele também por litigância de má-fé. E sabe o que ele me disse? O quê? Que foi contratado por indicação. Uma mulher ligou para ele há 2 semanas, disse que tinha um caso trabalhista forte contra uma ex-gestora, mandou todos os documentos por e-mail
e depositou os honorários adiantados na conta dele. R$ 5.000 à vista, Elisa. Para um advogado iniciante, isso é muito dinheiro. Ele nem questionou a veracidade das provas. Meu coração disparou. E ele te passou alguma informação sobre essa mulher? Laura fez uma pausa. Ele disse que não pode quebrar o sigilo profissional. Mas quando eu avisei que vamos entrar com queixa-crime por falsidade ideológica e estelionato, e que ele pode ser corresponsável se souber que está usando provas falsas e continuar com o processo, ele ficou bem nervoso. Disse que vai conversar com o cliente e me retornar. Mas Elisa, tem um detalhe importante. O pagamento dos honorários foi feito por transferência bancária, não por Pix. Ou seja, tem um rastro bancário completo. Se conseguirmos que ele nos passe esses dados, ou se for necessário conseguir via judicial, podemos rastrear quem realmente está por trás disso. Eu sabia que tinha que agir rápido. Se Beatriz realmente estava envolvida nisso, ela poderia estar criando novas armadilhas nesse exato momento. Precisava de provas concretas antes que ela apagasse os rastros. Liguei para Marcelo Souza Pinto, um conhecido meu dos tempos de faculdade que trabalhava como investigador particular em Belo Horizonte. Marcelo tinha começado como segurança privado e depois tinha feito cursos especializados. Agora tinha uma pequena agência que prestava serviços de investigação para advogados e empresas. Expliquei a situação toda para ele, sem esconder nenhum detalhe. Elisa, isso é delicado porque envolve família, ele disse, com aquela honestidade direta que eu sempre respeitei nele. Mas se você realmente acredita que sua irmã está envolvida, preciso que você entenda que o que eu descobrir pode não ser o que você quer ouvir. Pode confirmar suas suspeitas ou pode provar que você estava errada. E em ambos os casos, não tem volta. Eu sei, Marcelo, mas preciso da verdade. Custe o que custar. Ele concordou em começar a investigação. O trabalho dele consistia em rastrear digitalmente as atividades recentes da Beatriz nas redes sociais, verificar se havia alguma conexão entre ela e o tal Roberto Henrique Almeida, investigar se ela tinha feito pesquisas online sobre como processar alguém ou sobre falsificação de documentos e, principalmente, tentar descobrir se havia movimentações financeiras suspeitas na conta dela. Enquanto isso, voltei ao escritório e sentei com Juliana para avaliar os danos potenciais daquela situação toda. Mesmo que a gente prove que o processo é falso e consiga que ele seja arquivado, o estrago já está feito, Juliana disse, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava nervosa. A notícia está pública no portal do tribunal. Qualquer cliente pode pesquisar seu nome e ver que você está sendo processada por assédio moral e demissão irregular. Isso pode afetar nossa credibilidade, principalmente agora que estamos entrando em contratos maiores. Eu sei, concordei, sentindo o peso da situação. E tem o lado financeiro também. Laura vai cobrar caro para me defender, Marcelo está cobrando pela investigação. E se o processo continuar, vou ter que gastar com perícia técnica para provar que os documentos são falsos. Tudo isso junto pode facilmente passar de R$ 30.000. Dinheiro que deveria estar sendo investido na empresa. A tarde foi se arrastando em uma agonia silenciosa. Tentei trabalhar, responder e-mails, revisar propostas, mas minha cabeça não conseguia se concentrar em mais nada além daquela situação absurda. Por volta das 7 da noite, quando já estava me preparando para ir embora, meu celular tocou. Era um número desconhecido de Belo Horizonte. Atendi com cautela. Alô? Uma voz masculina, nervosa, começou a falar rápido. Elisa Ferreira Santos? Sim, quem é? Meu nome é Roberto Henrique Almeida. Por favor, não desligue. Meu sangue gelou. Preciso conversar com você pessoalmente. Ele continuou. Sei que você deve estar me odiando nesse momento, mas eu juro que não sabia de nada. Fui enganado também. A mulher que me contratou mentiu sobre tudo. Do que você está falando? Perguntei, apertando o telefone com força. Ela me ofereceu R$ 3.000 para entrar com esse processo contra você usando meu nome e meus documentos. Disse que você tinha feito algo terrível com ela no passado e que ela queria apenas justiça, mas que não podia aparecer porque tinha medo de retaliação.
Disse que todos os documentos eram verdadeiros, que eu só precisava assinar como autor da ação e comparecer se fosse chamado para audiência. Eu estava desempregado há 6 meses, precisando de dinheiro desesperadamente, e R$ 3.000 pareciam um presente dos céus. Mas hoje de manhã o advogado me ligou dizendo que as provas eram falsas e que eu posso ser preso por isso. Eu não quero ir preso, Elisa. Tenho uma filha de 2 anos para criar. Por favor, preciso corrigir isso. Onde você está agora? Perguntei, já pegando minha bolsa e as chaves do carro. No centro de Belo Horizonte, perto da Praça 7. Posso te encontrar em qualquer lugar que você escolher. Fica ali. Vou te buscar em 20 minutos. Não saia daí e não fale com mais ninguém. Desliguei e liguei imediatamente para Laura avisando que ia me encontrar com Roberto e que precisava que ela estivesse presente. Ela concordou e disse que me encontraria no escritório dela, que ficava na Rua dos Guajajaras, pertinho da Praça 7. Dirigi o mais rápido que pude, respeitando o trânsito caótico do final de tarde em Belo Horizonte. Estacionei em um estacionamento privado e fui andando até a praça. Roberto estava sentado em um dos bancos, um homem magro, aparentando uns 30 e poucos anos, com roupas simples mas limpas e uma expressão de desespero absoluto no rosto. Quando me viu, se levantou imediatamente. Elisa? Sou eu. Vem comigo. Vamos conversar no escritório da minha advogada. Ele me seguiu em silêncio pelas 2 quadras até o prédio comercial onde Laura tinha sua sala. Subimos de elevador e ela já estava esperando com a porta aberta, vestida com um terno cinza impecável, mesmo sendo quase 8 da noite. Entramos e Laura indicou as cadeiras na frente da mesa dela. Senhor Roberto? Ela começou, com aquele tom profissional e direto. Entendo que o senhor quer cooperar, mas preciso deixar claro que entrar com um processo usando provas falsas é crime previsto no Código Penal. O senhor pode responder por falsidade ideológica e estelionato processual. Estou ciente de que pode ter sido enganado, mas isso não o isenta completamente de responsabilidade. Ele engoliu seco e assentiu, as mãos tremendo levemente. Eu entendo, doutora. Estou disposto a fazer o que for necessário para corrigir isso. Vou até a delegacia, dou depoimento, retiro o processo, devolvo o dinheiro, tudo. Só não quero ir preso e deixar minha filha sem pai. Laura abriu um gravador de áudio oficial em cima da mesa. Então vamos começar pelo começo. Me conta exatamente como você conheceu a pessoa que te ofereceu dinheiro para entrar com esse processo. Roberto respirou fundo. Foi há umas 3 semanas, mais ou menos no final de fevereiro. Eu estava em um posto de gasolina ali perto do bairro Concórdia, onde eu moro, abastecendo o carro velho que eu uso para fazer entregas de aplicativo desde que fiquei desempregado. Uma mulher se aproximou de mim e perguntou se eu era Roberto Henrique Almeida. Fiquei surpreso porque eu não conhecia ela, mas ela disse que um amigo em comum tinha dado meu contato para ela. Não especificou que amigo. Como era essa mulher? Laura perguntou. Jovem, devia ter uns 26 anos. Cabelo castanho escuro até os ombros, pele clara, altura média, magra. Estava bem vestida, calça jeans, blusa branca, tênis de marca. Ela disse que precisava de ajuda com uma situação delicada e perguntou se eu toparia ganhar um dinheiro fazendo algo que não era exatamente ilegal, mas que estava em uma área cinza. Vermelho acendeu na minha cabeça quando ele descreveu a mulher, porque aquela descrição batia exatamente com Beatriz. E o que ela propôs? Ela disse que tinha sido vítima de abuso de poder no trabalho há alguns anos, que uma ex-chefe dela tinha feito coisas terríveis e arruinado a carreira dela, mas que ela não podia processar usando o próprio nome porque tinha medo de retaliação. Precisava de alguém para emprestar o nome, entrar com o processo como se fosse o verdadeiro prejudicado. Disse que todos os documentos já estavam prontos, que eu só precisava assinar e deixar o advogado cuidar de tudo. Ofereceu R$ 3.000 à vista, metade naquele momento e metade quando o processo fosse protocolado. Laura inclinou-se para a frente. E você aceitou sem questionar nada? Roberto baixou a cabeça, envergonhado. Eu sei que foi errado. Mas, doutora, eu estava desesperado. Tinha sido demitido da empresa de logística onde trabalhava. Minha esposa estava grávida, as contas acumulando.
R$ 3.000 significava comida na mesa e o aluguel pago por 2 meses. Achei que ninguém ia se machucar de verdade, que era só um processo para assustar a pessoa e fazer ela pagar algum acordo. Não imaginei que os documentos fossem todos falsos. Ela disse que eram cópias de e-mails e conversas reais. Como foi o pagamento? Ela me deu R$ 1.500 ali mesmo no posto de gasolina, em dinheiro vivo. Disse que o resto viria depois que eu assinasse os papéis e levasse ao advogado que ela indicou. 2 dias depois, ela me ligou de um número diferente. Marcamos em uma lanchonete no centro, e ela trouxe uma pasta com todos os documentos já impressos. Eu li por cima, parecia tudo muito profissional, com carimbo, datas, tudo certinho. Assinei onde ela indicou, tirei cópias dos meus documentos pessoais, e ela me passou o contato do Dr. Renato Almeida. Disse que ele já estava esperando meu contato e que eu devia levar os papéis pessoalmente. Laura anotava tudo em um bloco. E o restante do pagamento? Ela me passou mais 1.500 no dia seguinte, depois que confirmei que tinha deixado tudo no escritório do advogado. Também em dinheiro vivo. Disse que se alguém perguntasse, eu devia dizer que estava processando por conta própria e que tinha juntado o dinheiro dos honorários do advogado trabalhando com entregas. Você tem como entrar em contato com essa mulher novamente? Tenho o número de celular que ela usou para me ligar. Roberto pegou o celular e mostrou. Laura fotografou a tela. Vou precisar que você faça um boletim de ocorrência completo sobre isso e que assine um termo de retratação retirando o processo, ela disse. E também vai precisar devolver o dinheiro que recebeu. Ele assentiu, desolado. O problema é que já gastei quase tudo pagando dívidas atrasadas. Mas vou devolver aos poucos, do jeito que puder. Olhei para Laura, que entendeu meu olhar. Se você cooperar integralmente com a investigação e testemunhar tudo o que sabe, vamos tentar um acordo para que você não responda criminalmente. Mas precisa ser a verdade completa, Roberto. Tudo o que você lembrar sobre essa mulher, todos os detalhes dos encontros, qualquer coisa que ela tenha dito que possa identificá-la. Ele concordou imediatamente. Vou contar tudo, juro. Só quero que isso acabe. Saímos do escritório de Laura e fomos direto para a delegacia de polícia civil mais próxima, a que ficava na Rua dos Tupis. Lá, Roberto fez um depoimento detalhado para o delegado de plantão, contando toda a história desde o primeiro contato com a mulher misteriosa até o momento em que decidiu ligar para mim, depois que o advogado avisou sobre as provas falsas. O delegado, um homem sério de uns 50 anos chamado Dr. Henrique Lopes, ouviu tudo com atenção e depois me olhou. Senhora Elisa, a senhora tem alguma suspeita de quem possa ser essa mulher que contratou o Sr. Roberto? Antes que eu pudesse responder, Laura interveio. Delegado, temos suspeitas, mas neste momento seriam apenas especulações. Preferimos que a investigação siga seu curso natural com base nas evidências. Temos o número de telefone usado pela suspeita, temos a descrição física e temos o horário e local aproximado dos encontros. Se conseguir câmeras de segurança do posto de gasolina e da lanchonete, pode ser possível identificar a pessoa. O delegado anotou tudo e disse que ia abrir um inquérito policial para investigar os crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato. Pediu que Roberto deixasse o celular para a perícia técnica poder analisar as ligações e mensagens e orientou que eu também fizesse um boletim de ocorrência formal como vítima. Quando finalmente saí da delegacia, já passava das 11 da noite. Estava exausta, mental e fisicamente. Mas ao mesmo tempo sentia uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque agora tinha provas concretas de que era vítima de uma fraude elaborada. Tristeza porque a descrição que Roberto tinha dado da mulher batia perfeitamente com minha irmã, e cada vez mais eu tinha certeza de que Beatriz estava por trás de tudo aquilo. No dia seguinte, Marcelo me ligou cedo, por volta das 8 da manhã. Elisa, consegui algumas informações importantes. Primeiro, rastreei as redes sociais da Beatriz nos últimos 2 meses. Ela tem sido bem ativa no Instagram e no Facebook. Mas percebi que há 3 semanas, exatamente no período que o Roberto mencionou, ela postou uma foto em um posto de gasolina na região de Contagem, com a legenda apenas abastecendo.
Consegui identificar pelo fundo da foto que é exatamente o mesmo posto onde o Roberto disse que foi abordado. Meu estômago apertou. E tem mais? Tem. Fiz uma varredura nas buscas públicas e encontrei que a Beatriz tem um perfil no LinkedIn que ela não atualiza há muito tempo. Mas há 4 semanas, ela adicionou várias conexões novas, incluindo alguns advogados de Belo Horizonte. Um deles é o Dr. Renato Almeida, o mesmo que está com o processo contra você. Isso não prova nada conclusivamente, mas é uma coincidência muito grande. Pedi para Marcelo continuar investigando e desliguei me sentindo cada vez mais nauseada. Como minha própria irmã podia estar fazendo isso comigo? Que tipo de ódio ou inveja era necessário para planejar uma coisa tão elaborada? Juliana chegou ao escritório meia hora depois e imediatamente percebeu que eu estava destruída. Sentou do meu lado e segurou minha mão. Conta tudo o que aconteceu ontem. Relatei cada detalhe, desde a ligação do Roberto até o depoimento na delegacia, passando pelas novas descobertas de Marcelo. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Elisa, eu preciso te dizer uma coisa que descobri ontem à noite e não queria te falar por telefone. O quê? Lembra que 3 meses atrás, quando você negou a sociedade para a Beatriz, ela ficou bem revoltada e saiu daqui batendo a porta? Lembro perfeitamente. Aquele dia foi horrível. Pois é. Eu nunca te contei isso porque achei que era só raiva passageira, mas naquele dia, depois que você saiu para uma reunião externa, a Beatriz voltou aqui. Disse que tinha esquecido a bolsa, mas eu percebi que ela não tinha bolsa nenhuma quando saiu. Fui ao banheiro por 2 minutos e quando voltei, ela estava mexendo no seu computador. Meu coração disparou. Ela estava mexendo no meu computador? Fazendo o quê? Não sei exatamente. Quando me viu, fechou tudo rápido e disse que só estava olhando a agenda para ver se você tinha algum horário livre mais tarde. Mas Elisa, seu computador estava desbloqueado porque você tinha acabado de sair correndo para a reunião. Ela teve acesso a tudo. Seus e-mails, seus arquivos, suas senhas salvas, seus contatos. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Era isso. Beatriz tinha tido acesso a todas as minhas informações profissionais naquele dia. Ela tinha visto meus e-mails antigos da época da conexão estratégica. Tinha conseguido informações sobre meu histórico profissional. Tinha acesso a tudo o que precisava para montar aquela farsa convincente. E eu nunca tinha desconfiado porque era minha irmã, porque jamais imaginei que ela seria capaz de algo assim. Preciso confrontá-la de novo, eu disse, levantando. Mas dessa vez com provas. Juliana segurou meu braço. Espera. Não vai sozinha. E não vai sem estar preparada. Se ela realmente fez tudo isso, ela é mais perigosa do que você imagina. Pessoas que mentem tão bem são capazes de qualquer coisa. Liga para a Laura, liga para o Marcelo, faz isso do jeito certo. Ela tinha razão. Respirei fundo e liguei para a Laura explicando as novas descobertas. Elisa, isso muda tudo, ela disse, animada. Agora temos um padrão de comportamento. A conexão no LinkedIn com o advogado, a foto no mesmo posto onde o Roberto foi abordado, o acesso ao seu computador 3 meses atrás. Tudo isso junto com o depoimento do Roberto forma um conjunto de indícios muito forte. Vou pedir para o delegado solicitar a quebra de sigilo telefônico do número que a mulher usou para contatar o Roberto. Se esse número estiver registrado no nome da Beatriz, ou se houver ligações entre esse número e o celular dela, temos prova direta. Enquanto esperávamos pelos trâmites legais, tentei manter a rotina no escritório, mas era praticamente impossível me concentrar. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Cada notificação no celular me fazia pular. Estava vivendo em um estado constante de ansiedade, dormindo mal, comendo mal, sentindo como se estivesse em uma montanha-russa emocional sem fim. 3 dias depois, Laura me ligou com notícias. A quebra de sigilo saiu. O número que a mulher usou para contatar Roberto está registrado em nome de Beatriz Ferreira Santos. E tem mais, Elisa. Nos registros de ligações, tem várias chamadas entre esse número e o celular pessoal da Beatriz.
além de contato com o escritório do Dr. Renato Almeida. A polícia já tem mandado de busca e apreensão para o celular e computador dela. Vão cumprir hoje à tarde. Senti um misto de vitória e dor. Vitória porque finalmente teria a prova definitiva. Dor porque significava que minha irmã realmente tinha feito aquilo tudo. Às 4 da tarde, recebi uma ligação furiosa da minha mãe. Elisa, o que você fez? A polícia acabou de chegar aqui em casa com um mandado judicial para levar o celular e o computador da Beatriz. Ela está chorando desesperada. Seu pai está tendo um traque de pressão alta, e tudo isso é culpa sua. Mãe, eu não fiz nada. Eu disse, tentando manter a calma. A Beatriz que se meteu em uma situação ilegal. A polícia está investigando um crime e ela é a principal suspeita. Que crime? Que história é essa, Elisa? Falsificação de documentos, fraude processual, tentativa de estelionato. A Beatriz contratou uma pessoa para entrar com um processo falso contra mim, usando provas que ela mesma inventou. Fez isso porque tem inveja do meu sucesso e queria me destruir profissionalmente. Minha mãe ficou em silêncio do outro lado da linha, e eu podia ouvir meu pai falando alto ao fundo, minha irmã soluçando, policiais dando instruções formais. Isso é mentira, minha mãe finalmente disse, mas sua voz estava tremendo. A Beatriz não faria uma coisa dessas. Você está inventando tudo isso porque tem ciúmes dela. Ciúmes de quê, mãe? Perguntei, sentindo as lágrimas queimarem. Ciúmes de alguém que está desempregada há 8 meses e mora com os pais aos 26 anos? Eu não tenho nada contra isso, cada um tem seu tempo, mas por que diabos eu teria ciúmes? Porque ela sempre foi mais bonita, mais carismática, mais querida por todo mundo. Minha mãe gritou. E pela primeira vez na vida ouvi ela falando uma verdade cruel, que sempre ficou escondida embaixo da superfície. Você sempre foi a inteligente, a responsável, a certinha. Mas ela é a que as pessoas amam. E você nunca perdoou ela por isso. A ligação caiu. Fiquei parada segurando o celular, sentindo como se tivesse acabado de descobrir que toda a minha infância e adolescência tinham sido uma mentira. Minha mãe realmente acreditava que eu tinha inveja de Beatriz? Que tudo aquilo que eu tinha conquistado, toda a minha carreira, todo o meu esforço, era só uma forma de compensar o fato de eu não ser tão querida quanto minha irmã caçula? Juliana, que tinha ouvido parte da conversa, veio até mim e me abraçou forte. Sua mãe está em choque e falando sem pensar. Não leva isso para o coração agora. Mas era impossível não levar. Aquelas palavras tinham machucado de um jeito que nenhuma falsificação de documento ou processo fraudulento poderia machucar. Porque vinham da minha mãe, a pessoa que deveria me defender incondicionalmente, me apoiar sem questionar. E ela tinha escolhido o lado da Beatriz antes mesmo de saber dos fatos. Naquela noite, Marcelo me ligou. A perícia no celular e computador da Beatriz encontrou evidências pesadas. Tem conversas em aplicativos de mensagem deletadas que eles conseguiram recuperar, onde ela discute com uma amiga sobre como estava planejando te ferrar. Tem pesquisas no histórico do navegador sobre como falsificar documentos, sobre processos trabalhistas, sobre penas para crimes de falsidade ideológica. E o mais importante, tem os arquivos originais dos documentos falsos que foram usados no processo. Ela criou tudo no computador dela mesmo, usando programas de edição de imagem e texto. Então está provado. Ela fez tudo. Está provado sim. O delegado já pediu a prisão preventiva dela. Deve ser cumprida nas próximas horas. Prisão? Meu Deus, Marcelo, ela vai ser presa? Elisa, ela cometeu vários crimes graves. Falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato processual. Isso dá vários anos de cadeia. E pelo que a polícia descobriu, ela estava planejando fazer mais coisas contra você. Tinha anotações sobre outros esquemas, outros planos para prejudicar sua empresa. Não era só sobre o processo, era uma campanha inteira de destruição. Senti minhas pernas fraquejarem e tive que sentar. Desligou o telefone e fiquei olhando para a parede do escritório, tentando processar tudo aquilo. Minha irmã ia ser presa. Minha família estava destruída. Minha mãe me odiava.
E tudo porque Beatriz não tinha conseguido lidar com suas próprias frustrações e tinha decidido que a culpa era minha. Na manhã seguinte, às 6h15, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi relutante. Elisa? Era a voz embargada de choro da Beatriz. Por favor, não desligue. Fiquei em silêncio, esperando. A polícia vai me prender hoje. Ela disse soluçando. O advogado que o papai contratou disse que não tem como evitar porque as provas são muito fortes. Eu vou ser presa, Elisa. Vou ter ficha criminal. Vou perder qualquer chance de ter uma carreira decente. Minha vida acabou. E você quer que eu faça o quê com essa informação? Perguntei, mantendo minha voz neutra apesar da tempestade de emoções por dentro. Que eu retire as queixas? Que eu minta para a polícia dizendo que foi tudo engano? Por favor, ela implorou. Eu sei que fiz uma coisa horrível. Eu sei que não tenho desculpa. Mas eu estava desesperada, com inveja, com raiva, me sentindo um fracasso completo enquanto via você brilhando. Não consegui lidar com isso de forma madura e fiz a pior escolha possível. Mas sou sua irmã, Elisa. Somos sangue. Não pode deixar eu ir presa. Sangue? Repeti, sentindo a raiva finalmente subindo. Você usou o fato de ser minha irmã para ter acesso às minhas informações pessoais. Usou a confiança que eu tinha em você para entrar no meu computador e roubar dados. Montou um esquema elaborado para me destruir profissionalmente, me fazer perder dinheiro, credibilidade, clientes. Tentou me tirar tudo que eu construí com anos de trabalho duro. E agora quer que eu use esse mesmo laço de sangue para te salvar das consequências? Não funciona assim, Beatriz. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e quando voltou a falar, sua voz tinha mudado completamente. Não era mais súplica, era raiva pura. Você sempre foi assim, Elisa. Sempre se achando superior, sempre olhando de cima. Sabe o que é crescer sendo comparada com você o tempo todo? Ser a irmã da Elisa perfeita, que tira notas altas, que entra na federal, que consegue emprego em multinacional, que abre empresa de sucesso? Você acha que foi fácil para mim? Não, Beatriz. Eu respondi, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu não acho que foi fácil. E se você tivesse vindo conversar comigo, se tivesse dividido o que estava sentindo, eu teria te ajudado de verdade. Teria te apoiado, te orientado, te dado oportunidades reais na minha empresa quando você estivesse pronta. Mas você escolheu o caminho da destruição. Escolheu tentar me derrubar ao invés de trabalhar para subir. E agora vai ter que lidar com as consequências dessas escolhas. Ela desligou na minha cara. 3 horas depois, recebi uma mensagem de texto da minha mãe. Sua irmã foi presa. Espero que você esteja feliz. Não era justo. Eu não estava feliz. Estava destruída, quebrada por dentro, sentindo como se tivesse perdido minha família inteira de uma vez. Mas também sabia que não tinha outra escolha. Se eu deixasse Beatriz sair impune, ela faria de novo. E talvez da próxima vez conseguisse me destruir de verdade. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. O processo contra mim foi oficialmente retirado e arquivado, com o juiz reconhecendo publicamente que tinha sido baseado em provas fraudulentas. Roberto Henrique Almeida assinou um acordo de delação premiada, concordando em testemunhar contra Beatriz em troca de não responder criminalmente. Laura entrou com uma ação de indenização por danos morais contra minha irmã, pedindo o ressarcimento de todos os custos que tive com advogados, investigadores e perícias, além de uma compensação pelo dano à minha reputação profissional. Meus pais pararam completamente de falar comigo. Bloquearam meu número, não respondiam mensagens, se recusavam a me receber quando eu tentava visitá-los. Na cabeça deles, eu era a filha cruel que tinha mandado a irmã mais nova para a cadeia por pura maldade. Não importava que Beatriz tivesse cometido crimes graves. Não importava que ela tivesse confessado tudo. Para eles, família deveria proteger família acima de qualquer coisa, e eu tinha quebrado esse código sagrado. Juliana foi minha âncora naquele período. Ela que me segurava quando eu desmoronava no meio do expediente. Ela que me levava para casa quando eu estava exausta demais para dirigir.
Ela que ficava comigo nos fins de semana para eu não ficar sozinha com meus pensamentos. Uma noite, cerca de 2 semanas depois da prisão de Beatriz, estávamos sentadas no sofá da minha sala, tomando vinho barato e vendo um filme ruim na televisão só para ter algum barulho de fundo. Você se arrepende? Juliana perguntou de repente. De ter ido até o fim com isso? Olhei para ela pensando na pergunta. Me arrependo de ter perdido minha família. Me arrependo de que as coisas tenham chegado a esse ponto. Mas me arrependo de ter buscado justiça? De ter provado minha inocência e exposto a verdade? Não. Se eu tivesse deixado passar, a Beatriz nunca teria aprendido nada. E eu teria ficado com aquela acusação manchando minha reputação para sempre. Ela assentiu, compreensiva. Você fez o certo. Mas isso não torna a situação menos dolorosa. Exatamente. O julgamento de Beatriz foi marcado para 2 meses depois. Laura me orientou que eu não era obrigada a comparecer, mas eu senti que precisava estar lá. Precisava olhar nos olhos da minha irmã e entender como tinha chegado a esse ponto. O Fórum Lafayette ficava na região central de Belo Horizonte, um prédio imponente onde aconteciam os julgamentos criminais mais importantes. Cheguei cedo naquela manhã de maio, vestindo um terno discreto, acompanhada de Laura e Juliana. Meus pais já estavam lá, sentados do lado da defesa. E quando me viram, minha mãe desviou o olhar com uma expressão de puro desprezo. Meu pai simplesmente baixou a cabeça, como se não tivesse coragem de me encarar. Beatriz entrou na sala algemada, escoltada por 2 agentes penitenciários. Ela tinha emagrecido, o cabelo estava sem vida, a pele pálida. Quando seus olhos cruzaram com os meus, vi ali um misto de ódio, vergonha e algo que talvez fosse arrependimento. Ou talvez fosse apenas autopiedade. O promotor público apresentou todas as provas. Os arquivos encontrados no computador dela, as conversas recuperadas, o depoimento de Roberto, a perícia que confirmava que os documentos eram falsos, as pesquisas suspeitas no histórico do navegador. Foi devastador. O advogado de defesa tentou argumentar que Beatriz estava passando por um momento de fragilidade emocional, que sofria de depressão não diagnosticada, que tinha agido sob influência de problemas psicológicos. Apresentou laudos de psicólogos, cartas de pessoas da comunidade atestando seu bom caráter, súplicas dos nossos pais pedindo clemência. Quando chegou a hora da ré falar, Beatriz se levantou com dificuldade, as algemas fazendo barulho. Sua voz saiu trêmula, mas tinha ensaiado bem o discurso. Eu cometi um erro terrível, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Deixei a inveja e o ressentimento tomarem conta de mim e fiz escolhas que vou me arrepender pelo resto da vida. Sei que não tenho desculpa para o que fiz. Sei que machucei minha irmã, que quebrei a confiança dela, que agi de forma criminosa. Mas peço que considerem que sou uma pessoa de bem que cometeu um erro grave em um momento de desespero. Tenho apenas 26 anos. Uma condenação pesada vai destruir qualquer chance que eu tenha de reconstruir minha vida. Eu estava sentada no fundo da sala, ouvindo aquilo tudo e sentindo absolutamente nada. Era como se estivesse assistindo à história de outra pessoa, de outra família. Não sentia raiva, não sentia pena. Não sentia satisfação. Só um vazio imenso. O juiz, um homem de uns 60 anos com cabelos grisalhos e uma expressão séria, ouviu tudo em silêncio. Quando chegou a hora de proferir a sentença, ele organizou os papéis na mesa e começou a falar com aquela voz formal e pausada típica de magistrados. A acusada Beatriz Ferreira Santos foi denunciada pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato processual. As provas apresentadas pela acusação são robustas e inequívocas. Não há dúvida razoável de que a ré planejou e executou um esquema fraudulento com o objetivo deliberado de prejudicar sua irmã, a vítima Elisa Ferreira Santos. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Beatriz. O argumento da defesa de que a ré agiu sob influência de problemas emocionais não encontra respaldo suficiente nas provas. Os laudos psicológicos apresentados indicam sintomas depressivos leves, mas nada que comprometa sua capacidade de discernimento.
Pelo contrário, as evidências demonstram que houve planejamento detalhado, execução calculada e tentativa de encobrimento. Esses não são atos de alguém agindo sob impulso ou sem controle. São atos de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e escolheu fazê-lo mesmo assim. O silêncio na sala era absoluto. Pelo crime de falsidade ideológica, condeno a ré a 2 anos de reclusão. Pelo crime de uso de documento falso, condeno a ré a mais 1 ano de reclusão. Pelo crime de estelionato processual, condeno a ré a 3 anos de reclusão. As penas serão cumpridas em regime inicial fechado, totalizando 6 anos de prisão. Minha mãe soltou um grito abafado e caiu nos braços do meu pai. Beatriz desmoronou na cadeira, chorando convulsivamente. O advogado dela imediatamente pediu para recorrer, mas o juiz negou liberdade durante o recurso, citando risco de reincidência e possibilidade de destruição de provas. Levantei e saí da sala antes que terminasse oficialmente. Não queria estar ali para ver Beatriz sendo levada de volta para a cela. Não queria enfrentar o olhar acusador dos meus pais. Não queria sentir o peso de tudo aquilo mais um segundo sequer. Lá fora, sentei em um banco na praça em frente ao fórum e simplesmente respirei. Laura e Juliana me encontraram alguns minutos depois e sentaram uma de cada lado, em silêncio solidário. Acabou, Laura disse baixinho. Não acabou, eu respondi. Minha irmã vai passar 6 anos presa. Meus pais nunca vão me perdoar. Minha família está destruída. Como isso pode ter acabado? Porque agora você pode seguir em frente, Juliana disse, segurando minha mão. Pode reconstruir sua vida sem olhar para trás com medo. 6 meses se passaram desde o julgamento. Minha empresa está crescendo, fechamos mais 3 contratos grandes, contratamos 2 funcionárias novas. Profissionalmente, estou melhor do que nunca. Pessoalmente, ainda estou me recuperando. Ainda dói quando vejo fotos antigas de família. Ainda dói quando passo em frente à casa dos meus pais e sei que não sou bem-vinda lá. Ainda dói saber que minha irmã está presa e que parte disso é responsabilidade minha, mesmo que ela tenha cavado o próprio buraco. Mas aprendi algumas coisas importantes nesse processo todo. Aprendi que família de sangue nem sempre é família de verdade. Aprendi que pessoas são capazes de coisas inimagináveis quando a inveja toma conta. Aprendi que fazer a coisa certa nem sempre traz paz, mas sempre traz dignidade. E principalmente, aprendi que às vezes proteger a si mesma significa deixar outras pessoas enfrentarem as consequências das próprias escolhas, mesmo quando essas pessoas são as que você mais amou na vida. Se você está assistindo essa história e já passou por algo parecido, já foi traído por alguém da família, já teve que escolher entre o certo e o confortável, deixa seu relato nos comentários. Vamos nos apoiar, vamos lembrar uns aos outros que não estamos sozinhos nessa dor. E se você conhece alguém que está passando por uma situação de abuso familiar, de manipulação, de fraude, compartilha essa história. Porque às vezes, as pessoas precisam ver que outras sobreviveram para ter coragem de também lutar. Meu nome é Elisa Ferreira Santos. Tenho 29 anos. E essa foi a história de como descobri que minha própria irmã tentou me destruir. Obrigada por ter ficado até o final.